Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou comentar com vocês as minhas impressões sobre o livro A Sucessora da Carolina Nabuco. Bom pessoal, no vídeo de hoje então nós vamos conversar sobre este livro que foi esquecido por muito tempo e foi trazido de volta, digamos assim, pela editora Instante nesta edição muito bonita, que tem aqui uns desenhos de croquis, de roupas, enfim, da época, muito influenciadas pela moda europeia, em especial francesa. A edição tá toda caprichada, por dentro também ela é muito caprichadinha e tem alguns extras também, tem introdução aqui, né, uma apresentação e uma explicação também sobre a concepção da capa. E olha este detalhe que as orelhas formam, que é uma fotografia, um retrato do Rio de Janeiro da época em que se passa a história, belíssimo por sinal. Então eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei dessa história, mas ao mesmo tempo primeiro eu vou comentar sobre uma grande polêmica que envolve esse livro, essa história, que eu acho que eu não poderia deixar de fora também nesse vídeo, e um pouquinho sobre a autora. Eu só fiquei sabendo desse livro por conta dessa nova publicação da editora Instante em 2018, justamente pelo fato dele ter ficado esquecido assim por muitos anos, né, não ter uma nova publicação. Então eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa história. E junto com ficar sabendo sobre o livro, eu já fiquei sabendo também sobre essa situação do plágio, né, que a autora passou, que é a grande polêmica envolvendo essa história, né. Esse livro, ele foi publicado em 1934. A Carolina Nabuco, ela era filha do Joaquim Nabuco, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele foi um importante diplomata que representou o Brasil aí no exterior, nos Estados Unidos, morou por muitos anos lá. Era um abolicionista também. E ela, como filha dele, ela morou muitos anos também nos Estados Unidos. E na época que ela publicou esse livro, logo depois, ele fez um grande sucesso no Brasil e ela resolveu traduzi-lo para o inglês, que ela era fluente, e ela passou então este livro, o original, para as mãos de editores, para que eles encontrassem então de repente uma editora para publicar esse livro no exterior. E o que aconteceu, né, pelo que eu fiquei sabendo pelas minhas pesquisas, é que infelizmente alguém, um desses editores, passou para uma editora na Inglaterra e a editora na Inglaterra, o editor, enfim, acabou passando esse livro para a Daphne du Maurier fazer uma leitura, provavelmente, alguma coisa desse tipo, porque 4 anos mais tarde foi lançado o livro Rebecca, que eu vou deixar a capa aparecendo aí pra vocês, que tem um enredo muito similar, muito parecido, assim, com muitas semelhanças ao enredo de A Sucessora. Teoricamente, então, essa Daphne du Maurier, inglesa, teria lido o original da Carolina Nabuco e se inspirado, ou sei lá o que, enfim. É uma situação muito triste, né, porque uma autora brasileira, que por nós foi esquecida por muitos anos, né, foi plagiada, e ainda por cima o livro Rebecca, que aqui no Brasil ficou conhecido como Rebecca, uma mulher inesquecível, virou filme, foi adaptado pelo diretor Hitchcock, foi um grande sucesso, ganhou o Oscar no ano seguinte. Então, pra gente é muito triste saber disso, porque é uma grande desvalorização com o trabalho de uma escritora nacional, que foi uma das primeiras escritoras mulheres da época, e a autora lidou com essa situação do plágio de uma forma assim muito elegante, de uma forma que talvez eu não sei se eu teria, né, essa paz de espírito. Ela não processou ninguém, ela realmente não quis saber do assunto, né, inclusive críticos do The New York Times e de jornais brasileiros comentaram sobre essas semelhanças na época, e muitos anos depois, num livro de memórias que ela escreveu, ela comentou que ela recebeu até uma proposta financeira, né, de compensação financeira, para que ela assinasse um termo lá de que realmente as semelhanças entre os dois livros eram mera coincidência, que não eram iguais, que a autora lá inglesa não teria copiado, não teria plagiado então a obra dela, mas ela recusou, então ela não assinou esses termos e ficou tudo por isso mesmo. Eu não sei se eu digo infelizmente, mas foi uma situação que aconteceu com uma autora nacional e que infelizmente a gente acabou não tendo acesso a esse livro, não entrando em contato com essa obra por muitos anos, o que é mais triste ainda, né? Esse livro, essa história, na verdade, foi adaptada também para novela pelo Manuel Carlos em 78 e a autora recebeu vários prêmios, ela viveu muitos anos, ela morreu com acho que 91 anos e ela publicou muitas outras coisas e infelizmente ela foi silenciada assim pelo cânone literário, sabe? Um pouco esquecida assim. Mas com essa nova edição, novos leitores então vão ter acesso a essa obra que, por sinal, eu adorei. Eu vou contar um pouco agora do enredo pra vocês depois de toda essa polêmica, né? O enredo é muito instigante, eu gostei muito da leitura, ela tem uma escrita bem objetiva, mas que ao mesmo tempo é muito intimista, ela vai fundo nas questões assim psicológicas da personagem, que é a protagonista Marina, e isso é uma característica muito forte do modernismo, da
da geração de 30, que é a segunda fase do modernismo. Ela fez parte, então, desse período. O livro, como eu falei pra vocês, é de 34. A história se passa nos anos 20, na verdade, né? Então, alguns anos antes. Mas tem muitas características fortes, então, do modernismo aqui, que é essa narrativa de cunho mais introspectivo, mais intimista, falando mais sobre os dramas psicológicos das personagens. E também essa questão do regionalismo, que também tem muito na história. A gente vê uma passagem, uma migração muito forte entre campo e cidade, né? Meio rural e urbano, industrial, que é algo muito importante na história, demarca muito a situação em que a protagonista se encontra. A Marina foi criada na fazenda de Santa Rosa, que é no interior do Rio de Janeiro, e lá ela viveu de uma maneira assim, sem grandes preocupações, sendo ensinada então em casa, né, com muita literatura, de uma maneira assim muito diferente da vida que ela vai embarcar então durante a história, que é uma vida mais aristocrata assim, em sociedade, em alta sociedade, né, com o seu marido. Ela acaba se apaixonando então pelo Roberto Stein, que é um viúvo que vai visitar a fazenda com interesses comerciais. Ela se apaixona por esse cara, rapidamente eles se casam e se mudam para a capital do Rio de Janeiro. Lá então ela vai ter que se adaptar aos costumes e à vida social do marido, que é muito diferente da vida que ela levava lá no interior. Ela vai ter que lidar também com algo que é o ponto assim alto da história, que é a presença da ex-esposa desse Roberto Stein, que era uma mulher muito cativante, de presença marcante, aquela pessoa assim perfeita que conseguia cuidar da casa do marido, cumprir as tarefas sociais da época de uma maneira excepcional e que era assim uma perfeição em pessoa, sabe? E essa mulher, apesar de já falecida, ela tem uma presença muito forte na casa, na vida das pessoas. Assim que a Marina adentra então a mansão lá da Rua Paissandu, ela já dá de cara com um retrato enorme na sala, assim, na parede central dessa ex-esposa, que é a Alice Stein. Então ela vai ser assombrada durante toda a história pela presença metafórica da falecida esposa, nunca se sentindo à altura, sabe? Nunca chegando aos pés, achando que é inadequada, que é incapaz até de cuidar da casa, do marido, da maneira como eles esperam, né? Assim, o livro vai falar muito sobre essas cobranças da figura feminina, então, na época, sabe? De tudo que ela deveria representar, que ela deveria fazer, que ela deveria agir dentro da sociedade, dentro de casa, como mulher, como esposa, como mãe, enfim. O livro vai abordar muito e vai fazer uma crítica muito sutil através da própria Marina, da personagem, que se sente assim como um peixe fora d'água, estando longe da família, longe da casa onde ela foi criada, vivendo essa vida completamente diferente da dela e realmente não se sentindo competente o suficiente pra fazer esse papel de dona da casa ali, de esposa. Então o livro fala muito sobre isso, que eu acho super interessante, e junto com todo esse simbolismo do retrato que vai se modificando dependendo de como a Marina está se sentindo internamente. Isso me lembrou muito de O Retrato de Dorian Gray, né, que a gente tem também essa personificação de um retrato. Então eu achei super interessante, eu gostei muito dessa leitura. E tem um outro ponto também muito importante que eu preciso comentar com vocês, que é o racismo. Nessa história a gente tem um retrato muito vívido da sociedade da época, pós a abolição da escravatura, que ainda estava de certa forma recente. A gente percebe como isso impactou nas fazendas, na área rural, e como a vida das pessoas se modificou, como elas estavam se adaptando a essas novas leis, não deixando de ser racistas. Na realidade existia um racismo muito institucionalizado, muito velado, que em alguns casos nem era velado, né? Então aqui na história a gente tem a mãe da Marina, que viveu na época da escravidão, tendo escravos em casa. A própria Marina, na verdade, comenta da infância dela, como foi ainda com escravos. É uma situação de dar um nó na garganta mesmo, assim. Tem coisas que você realmente acha difícil de engolir. Querendo ou não, a autora, apesar de ser pioneira em diversos aspectos, em diversas áreas, ela também era uma mulher do seu tempo, que reproduzia falas de racismo, né, falas preconceituosas, que até nos vídeos que eu fiz pro Clube Nuvem, né, a gente discutiu muito mais a respeito disso. Até hoje, pouco tempo atrás, né, a gente ainda reproduzia muitas coisas, muitos termos que, culturalmente falando, ainda vinham carregados de preconceito, de racismo. Então, até hoje a gente descobre coisas que a gente fala ou falava, ou nossos pais, avós falavam, que carregavam um grande peso negativo, pejorativo e racista. Então eu acho que realmente é um retrato muito vívido da época, eu acho que ela retratou muito bem, e eu acho que isso faz com que a gente se sinta também na época, sabe? Da maneira que as pessoas realmente falavam, realmente encaravam, né, a questão da abolição. Então é um livro, na minha opinião, muito forte e muito importante historicamente falando, né? Como eu falei, a gente se sente mesmo na história, dentro daqueles lugares, vivendo aquelas vidas, né, das pessoas, tanto na área rural quanto ali na alta sociedade, onde a Marina vai realmente viver esse grande drama da vida dela. Realmente é uma história cativante e que traz muitos pontos pra discussão. Apesar de ser uma história curtinha, vocês viram que eu já falei um monte aqui, e não se preocupem que eu não disse spoiler nenhum, porque
porque isso é só o pontapé inicial da história, algumas características centrais, mas eu acho que vale muito a pena a leitura. Tanto por toda a polêmica que envolve, pelo fato da autora ter sido negligenciada, esquecida, quanto também pelo enredo, que é muito bom, muito cativante, faz a gente pensar em muita coisa e que é uma história marcante. Tanto é que virou novela, enfim, né, e que foi plagiada. Eu espero muito que vocês tenham gostado, então, dos meus comentários, das minhas opiniões com relação ao livro A Sucessora. Indico muito pra vocês, quero muito que vocês leiam. Se já tiverem lido, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que vocês acharam, sem spoilers. Vejo vocês, então, em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.